Aí, foi. Deu, vou colocar ela pra mim. Desculpe, irmãos, pelo atraso. Cuidado que tá mexendo no dispositivo, olha lá. Saiu? Aí, encaixa direitinho. Tá Pode bom? encostar mais perto. Você não pode girar o seu telefone enquanto estiver transmitindo ao vivo. Você não Mas pode está o quê? pedindo para virar o dispositivo. Será que não está de ponta cabeça? Né? Não deveria ser ao contrário? A câmera tá pra cá, tá igual esse. Tá? Então, vira mais para cá. Pra cá? Não. Amém. Bora. Será que tá ao vivo? Não entrou ninguém? Paz do Senhor, irmãos. Tá bom. Paz do Senhor. Nós estamos começando agora a nossa live. Desculpa aí se você estava aí ou algum atraso, eu sei que é normal. Mas, glória a Deus. Amém? Eu queria já te agradecer por estar aí. Se é que você está. Mas nós vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos dê da sua graça, do seu conhecimento para estarmos juntos. Amém? Ouvindo e meditando na palavra do Senhor. Eu queria convidar você novamente, nós estamos na quarta parte dessa live na data de hoje, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu São João, e a partir do primeiro versículo nós vamos ler novamente alguns versículos. Essa é a quarta parte, né, irmãos? É a quarta parte, então nós vamos continuar ministrando nesse sentido. Amém? Abra sua Bíblia aí. Eu disse ontem que muita gente não ia gostar do que eu ia falar e parece que... né? Mas o pessoal fiel está chegando aí. Glória a Deus. Nós estamos no Instagram, no Facebook, então se você quiser, compartilhe, fique à vontade em nome do Senhor. Esse é o trabalho da sua igreja, da comunidade apostólica Rema. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, São João: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra, ou na sua versão pode estar assim, e o verbo, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente começar a olhar e parar e pensar o que João disse, como a gente tem dito esses dias, a gente vai numa viagem profunda à revelação daquilo que o Senhor é, como nós falamos no primeiro, no segundo e no terceiro estudo, a respeito de Jesus estando na criação. Ontem nós falamos a respeito da expressão de Jesus e o que Jesus estava, ou aonde Jesus estava na criação, né? Quando nós falamos a respeito da palavra, né? da luz que ilumina a terra e de tantas outras coisas que nós ouvimos. Glória a Deus por isso, porque nós podemos identificar que João estava apenas confirmando aquilo que era a grande verdade, que Jesus estava, e ele era maior do que
apenas o plano de vista dos homens aqui na Terra. E aí a gente para pensar e a gente realmente tem esse problema de limitar Jesus no sentido de colocar Jesus apenas no fato histórico, amém? Então Jesus ele entra muito no fato histórico, ele vai entrar num universo figurativo, simbólico, mais do que a realidade do que ele é. Só que João, que era talvez dos discípulos um dos mais íntimos, ou o mais íntimo de Jesus, ele vai colocar Jesus numa plenitude diferente do que os olhos dos homens viam. E ele vai fazer referência sobre as características de Jesus logo no início do seu versículo, porque ele está dizendo assim: eu vou começar a contar uma história. E essa história que eu vou começar a contar, ela precisa ter um significado. O Espírito Santo estava inspirando João a falar sobre Jesus. Ora, se você for entender que João vai escrever o Evangelho de Jesus após 70 anos de vida, ou seja, após pelo menos de 50 anos de convivência com Jesus, alguma coisa impulsionou João a contar essa conversa. Então, eu queria dizer para você, até isso é legal, importante a gente levar em conta. Deixa eu só arrumar aqui, irmãos, que hoje só por Deus. Só por Deus hoje, amém? Deixa eu só encerrar aqui, porque nós estamos com um probleminha aqui acho que deu problema na internet. Então, só um momentinho. Vai lá. Vou começar de novo aqui pelo Insta, não tem problema. Porque travou tudo aqui. Glória a Deus. Paciência um pouquinho, que hoje eu vou ser até um pouco mais resumido. Sexta-feira, né? Tá bom? Glória a Deus. Então, João vai começar a escrever o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que você está vendo aqui, João já não era um menino de 30, ele não tinha 5 anos de vivência com Jesus. João viveu 3 anos com Jesus, pessoalmente se relacionando com ele na terra. 3 anos. Mas João já tinha um relacionamento espiritual com Jesus, com o Espírito Santo, como eu e você temos, porque Jesus já tinha ido embora e tinha enviado o seu Consolador, Espírito Santo. E aí João, vamos colocar aí com 50, 60 anos de vivência no relacionamento com Jesus, após Jesus ter ido, João já tinha feito as bases da igreja, já tinha visto os seus companheiros de discipulado, um grande número deles, serem mortos, Tiago por Herodes, alguns na sua grande maioria já tinham sido mortos pelos romanos, pelas perseguições. Então João já estava se tornando um remanescente dos primitivos discípulos de Jesus. Ele era uma referência. Ele está inclusive escrevendo, quando ele está escrevendo esse livro, e ele está escrevendo o sentido, ou aonde ele estava escrevendo, que era aos Éfesos, pelo menos a tradição diz isso, ele estava já trazendo doutrinação, ou trazendo ensinamento à igreja que o próprio apóstolo Paulo tinha iniciado. Então João ele vai colocar a sua experiência de vida também neste livro do relacionamento que ele tem com Jesus. E o mais lindo de tudo é que João vai começar a referenciar Jesus, colocando Jesus dentro de uma visão maior do que ele tinha aprendido com Jesus. Depois de 80, 70 anos provavelmente de idade, João vai trazer dentro do seu coração, da sua vivência, quando ele pega a sua pena ou a sua caneta para escrever esse evangelho, ele vai estar detalhando coisas que, na sua grande maioria, são expressões e ensinamentos que saíram da boca de Jesus. Nenhum dos 4 evangelhos vai falar tanto como sendo a boca de Jesus. A partir do versículo 14, 12, você vai ver que o evangelho de João vai falar, ele vai escrever muito das palavras que Jesus disse. É o evangelho que mais vai dizer as coisas da boca de Jesus. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, talvez João seja o mais belo dos evangelhos, pelo menos para mim é, e ele vai expressar isso. Mas quando João vai trazer essa grandeza de Jesus, ele vai trazer essa grandeza de Jesus
na beleza do que ele tem dentro do relacionamento. Mas ele começa dizendo de Jesus sobre o que ele era. Ontem eu falei com você um pouco sobre Colossos, que Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai também falar a mesma coisa que João. Mas o lindo de João é que João vai dizer assim, olha, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então eu começo a ver que a expressão da luz é a vida. Amém? Porque João vai dizer assim, olha, tudo foi feito por ele. No versículo 2 de João ele vai dizer assim, tudo que foi feito por ele. E nada do que foi feito sem ele. E aí ele vai dizer assim, nele estava a vida. Em Jesus estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Amém? Nós falamos um pouco sobre, a criação do mundo e Deus dizendo, haja luz. Quando Deus está dizendo lá, haja luz, Deus está colocando Jesus para agir com vida. Amém? E nós falamos um pouco sobre a criação dos astros, a criação do sol, das estrelas, explicamos um pouquinho disso, porque Jesus coloca a luz, ou Deus coloca a luz na terra antes de criar os astros. E nós sabemos que a luz que gera, essa luz que está iluminando aqui, é a luz do sol. Mas a luz que Deus estipula na terra é antes do sol. E aí a gente começa a compreender do que é o significado, qual é o significado principal daquilo que está dizendo. João está dizendo. E no versículo de número 12 de Colossos, Paulo vai falar dessa forma a respeito de Jesus. Colossenses capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Vamos lá. Paulo está dizendo que Deus, ele está falando de Deus aqui, que Deus nos livrou do poder das trevas. E o lindo de tudo é que quando a gente olha para isso, a gente está dizendo, olha, as trevas do nosso pecado, sim, mas também quando nós olhamos para o todo, nós vamos ver que ele está colocando o mesmo sentido daquilo que João está dizendo e daquilo que aconteceu na criação do mundo. Olha, havia trevas, havia uma autoridade de trevas. E ele nos transporta, ele nos tira do reino de trevas para transportar para o reino do seu amado Filho. Ou seja, trevas e o reino do seu amado Filho. Ele está colocando uma grande diferença entre trevas e o reino do seu amado Filho. Trevas é o contraposto do reino do seu amado Filho. Então ele está dizendo a mesma coisa que João. Ele está dizendo que Jesus é a luz dos homens e ele tira os homens do poder das trevas para o seu reino, que é a luz. Mas a luz de Jesus é vida. Amém? E aonde é gerada essa vida? Esta vida é gerada no próprio Jesus, porque a Bíblia diz assim, nele estava a vida. Então, quando Jesus vai criar toda a vida na terra, ou quando Deus vai criar toda a vida na terra, é Jesus sendo colocado dentro das primeiras criações, é Jesus atuando no princípio. Mas o mais lindo de tudo isso é quando ele diz assim, olha, em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de criatura. Então ele reafirma exatamente no poder de criação e da primogenitura do princípio de Jesus. E aí ele vai dizer assim, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra. Aí ele está colocando uma nova dimensão na criação, porque nós estamos olhando para o que Deus criou apenas na terra, no princípio da terra. E nós dissemos que Jesus estava no princípio de tudo, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E Jesus estava com ele no princípio da criação da terra, ou seja, na criação das estruturas espirituais. E olha só o que Paulo vai dizer, nasquelas que nós podemos ver, porque ele vai falar visíveis e invisíveis. Então ele vai dizer assim, naquilo que nós vemos e naquilo que nós não podemos ver, sejam elas tronos, dominações, principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja,
O próprio Jesus criou todos os principados, as potestades nos céus e na terra. O próprio Jesus estava com Deus, atuando em todos os princípios de autoridade estabelecido, tanto na terra quanto no reino espiritual. Amém? Então isso a gente vai olhando para o poder, assim, e ele é antes de todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o mortos, para quem todas as coisas têm a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Ou seja, nós estamos falando de uma plenitude completa sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre o princípio de Jesus, sobre a existência, a autoridade de Jesus, sobre o seu poder de criação, sobre tudo aquilo que ele é. Então, quando João está começando a falar de Jesus, ele está falando de toda essa plenitude de glória, de toda a sua existência, de que ele estava no princípio de todas as coisas, de que ele e nele estava a própria vida, de que ele é o gerador de luz e ele é a autoridade de Deus através da palavra, porque ele é a própria palavra. Sem ele não existiria nada, não existiria ninguém. É nele que é feita a formação, a imagem e semelhança dos homens, porque quando Deus está desenhando na sua criação, Deus está desenhando a sua imagem e semelhança, Deus está desenhando alguém com todo o carinho do mundo, porque Adão é o seu filho formado, amém, irmãos? Então ele vai usar uma expressão de imagem e semelhança. Escute, Jesus é o filho gerado de Deus, Adão é o filho formado de Deus, amém? A Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra, mas Deus vai formar ele sobre um molde. O Adão, o homem adâmico, o primeiro homem da terra, esse Adão é a criação do Deus que está fazendo na terra. Ele vai fazer sobre um molde, e o molde que Deus vai usar é olhando para a argila que ele está trabalhando e olhando para um molde. Ele está olhando para um modelo para criar. Ele diz assim: eu vou fazer a minha imagem e também a minha semelhança. E ele vai colocar neste homem adâmico, ele vai colocar a estrutura de algo que ele conhece e que ele vai usar como modelo. E é por isso que Jesus é o primogênito dos homens, ou ele é o primeiro dos homens antes de Adão. Porque Deus vai modelar ou vai moldar a estrutura de Adão olhando para Jesus, olhando para si, olhando para a divindade da sua trindade. Então, a estrutura do primeiro homem tem as características iniciais do próprio Cristo. Mas olha que coisa linda, olhando para tudo isso, de tudo aquilo que Adão vai fazer, de tudo aquilo que João vai falar, de tudo aquilo que Jesus fez, de tudo aquilo que Jesus criou, de tudo aquilo que Jesus é, de tudo aquilo que Jesus significa, até ali, meu amado, o Jesus que eu conheço e o Jesus que você conhece só foi revelado por João, porque João teve a oportunidade de participar exatamente dessa parte. Olha aqui. Aquele que era a verdadeira luz, no versículo 6 do primeiro capítulo de João, vai dizer assim: aquele que era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Escute, a luz já está no mundo. Todo homem que vem ao mundo, ele está dizendo, é iluminado por Jesus. Olha que coisa linda. Mas não vou entrar nesse mérito. E ele diz assim: ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas eu queria falar com você exatamente nisso. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A expressão maior da plenitude de Jesus é quando João vai dizer isso. E a palavra e o verbo se fez carne. O verbo se tornou a estrutura humana. O verbo
ou a palavra, ou o poder da criação, ele se transforma, e João vai colocar nessa transformação uma essência profunda, irmão. Se você analisar quem é Jesus, e aí está a grandeza do ato de termos recebido Jesus. Porque quando você imagina que Jesus é a plenitude do Pai, tem todos os poderes, todas as potestades, todos os tronos e todos os reinos e todas as autoridades nos céus e na terra, e toda a criação, a formação do conhecimento, a estrutura do princípio passa por Jesus, ou ele está trabalhando, e tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele, nada do que foi feito sem ele poderia ser feito. Escute o que eu vou dizer. Aí João está dizendo assim, e a palavra, ou seja, e a estrutura, ou seja, a condição, toda essa plenitude de glória se fez carne. O que você quer? Onde você quer chegar, pastor? Não estou entendendo. Eu vou tentar falar isso para você. Que quando Jesus se transforma em carne, ele simplesmente não toma uma decisão de se transformar num homem, mas ele toma uma decisão de se colocar numa condição. Escute, quem é a carne na estrutura espiritual? A carne que Jesus veio não é a carne de Adão, não é o homem adâmico, amém? É o homem pós-adâmico, porque Adão não somos nós. Escute o que eu vou dizer. Adão é a imagem e semelhança de Deus. O primeiro Adão é a imagem e semelhança de Deus. Tem eternidade nesse Adão do Éden, tem consciência nesse Adão, tem plenitude de sabedoria nesse Adão, tem espírito de relacionamento com Deus nesse Adão, vamos, se a gente tivesse falado hoje, é o Superman de Deus, o Thor. Esse é o primeiro Adão. Esse Adão, ele tem uma proximidade porque ele tem a glória e ele vê a Deus e tem um contato com Deus. Esse é o primeiro Adão, mas esse não é a carne ou o pó que Jesus vem. O que Jesus, quando João está dizendo assim, e a palavra se fez carne, ela não simplesmente, ele não está dizendo que Jesus visitou a carne, ele está dizendo assim, a palavra se transformou em carne, ele se fez, ele, Jesus, com toda a sua plenitude de glória, com toda a sua eternidade, ele vai colocar isso, mas ele não vem se transformar na carne adâmica, ele vem se transformar na carne adâmica pós-Éden, ou seja, ele vem se transformar na carne do homem, ele vai entrar na posição de alguém destituído, na natureza destituída do relacionamento com o Espírito Divino de Deus. A carne do qual Jesus é uma carne, aí eu vou dizer, irmãos, a Bíblia vai dizer, porque e destituídos estão da glória de Deus. A carne do qual a palavra se transforma, que é Jesus, a carne que Jesus vem se colocar, não é uma carne à imagem e semelhança de Deus, é uma carne deteriorada pelo pecado. É uma carne que vem sendo deteriorada, ou seja, o homem que Jesus vai habitar, a estrutura corporal, o universo que Jesus vai habitar, é o universo de humanos destituídos da glória de Deus, com todas as suas condições de seres mortais, adoecidos, com seus problemas emocionais, com suas condições estruturais deturpadas, com uma mente carnal, com as suas limitações de pensamento, com a mentira sendo atuada nos seus ouvidos, com o coração voltado ao pecado, com as dores e com as forças do trabalho, sem glória espiritual, sem condição espiritual, em meio a trevas. Escute o que eu vou dizer, em meio às trevas. Jesus não veio
aqui habitar numa carne sobre um reino de reconciliados, mas sobre um reino de irreconciliados, sobre um reino de abandonados, no sentido de ter abandonado o reino de Deus, filhos distantes do Pai. E Jesus se faz, e quando Jesus vai se transformar nesta carne, que João está dizendo no versículo 14, ele está dizendo que Jesus, ele se fez carne, mas ele vai se colocar e subjugar sobre as potestades, os tronos, as autoridades. Ele vai se subjugar a todas as coisas das quais ele tem a autoridade. Escute, até Jesus está no princípio. Isso você precisa entender. Até Jesus estar no princípio, nós precisamos entender isso. Até Jesus estar no princípio sem se transformar a carne, ele tem a autoridade, o seu nome está sobre todo nome, a força dele é espiritual e a grandeza dele, nele está a vida, nele está a luz, nele está gerada a autoridade da palavra, nele está gerado 100% da divindade de Deus, 100% da divindade de Deus, amém? Mas Jesus vai vir para a terra, Jesus vai habitar na carne. João vai dizer assim, ele se fez carne. Quando ele vai entrar para a carne, ele vai entrar de baixo e ele vai começar. Imagine se você está no andar de cima e você vai para o subsolo, você vai pegar o elevador, irmão, você vai abaixando o seu nível. Jesus, ele foi entrando nesses níveis e ele foi, a cada nível que Jesus vai entrando, ele vai se colocando debaixo das potestades e autoridades que ele tinha poder. Então Jesus, ele não simplesmente vem habitar, ele primeiro abre mão da sua grandeza do céu, a autoridade da palavra, a autoridade da vida, a autoridade que ele tinha em si mesmo, porque ele era gerado do Pai e ele tinha essa autoridade, ele vai abrindo mão. A Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. Escute o que eu vou dizer, ele abriu mão da sua glória. E ele vai abrindo mão, e ele vai abrindo mão das potestades, ele se torna menor do que a Trindade. Depois ele se torna menor, escute o que eu vou dizer, ele se torna menor do que os anjos. Depois ele se torna menor, escute que você pode ficar, esse pastor é louco, não tem problema. Ele vai se tornar menor do que as potestades que Paulo vai falar, as potestades espirituais. Ele vai se tornar, irmão, menor do que as potestades terrenas. Ele vai se colocar subjugado sobre as autoridades terrenas. Ele vai entrar sobre a autoridade paternal e maternal. E ele vai entrar na terra sob o princípio de todo o início, dependência que um homem pode ter. Ele vai entrar pela terra, pela porta da terra. É onde o homem tem o seu verdadeiro princípio, é onde ele é dependente de todas as coisas. E ele vai entrar na total dependência, a autoridade máxima espiritual que existe nos céus e na terra. Vai se fazer carne, ele vai entrar na total dependência da potestade dos poderes que existem na terra e nos céus. Todos agora são maiores do que ele. Maria vai se tornar, nesse sentido carnal, Maria e José, maior do que ele. Nesse sentido carnal, ele é aquecido, irmão, numa manjedoura pelo calor de onde estava. Ele é protegido ali e é levado para os lugares pelos seus pais. Por quê? Porque os seus pais têm autoridade sobre ele. Os seus pais vão ter a autoridade sobre ele. Ou seja, ele se colocou debaixo da autoridade dos seus pais, porque ele veio como uma criança, ele veio como carne, então ele veio sentir dores, ele veio sentir todos os lamentos, ele vem sentindo todas as condições, ele vem sentindo e ele não tem aqui, por mais que João fale que Jesus é o Filho de Deus, é importante você entender que Jesus não apresenta, João não está apresentando Jesus aqui com a autoridade de Deus, ele está dizendo quem ele era até se fazer carne, ele tinha tudo isso, ele era glória, ele era poder, ele era autoridade, ele tinha a palavra, ele tinha a luz, ele tinha a vida, mas ele se fez carne, ele se fez carne. E quando ele se fez carne, ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, de toda a sua capacidade. Escute o que eu vou dizer. Jesus veio para a terra como eu, como você, pelado.
fazendo cocô. Naquela época não tinha nem fralda, nem sei o que se usava, se era um pano, se era o que era, amém? Jesus ele provavelmente vai se amamentar, ou vai se alimentar no peito de Maria. Ele vai depender de que José ou Maria lavem lá o seu corpinho. Ele vem na inocência. Jesus não era um bebê com consciência de homem. Para, irmão. Você está aqui? Oi. Jesus não era um bebê de 6 meses com a sabedoria do Eterno. Jesus era um bebê. Jesus era uma criança de 5 anos com 5 anos. Jesus era uma criança de 6 anos com 6 anos. É por isso que com 12 anos ele vai para o Bar Mitzvah, que a gente fala, e que ele é encontrado no meio da idade de se tornar, no caso do judaísmo, alguém que vai fazer o Bar Mitzvah, que vai fazer a sua iniciação no conhecimento da maturidade da palavra. Por que ele vai fazer isso? Porque está sempre recorrente o tempo da terra com as coisas de Jesus. E Jesus não foi falar coisas que ele tinha dentro dele. Não era isso, não era... João não está falando que Jesus era... Ele tinha o poder e a autoridade de invadir e conhecer todas as coisas da lei. Não é isso. É porque Jesus, ele tinha o entendimento dentro do seu espírito de quem ele era e a promessa que havia dele e o relacionamento que ele tinha dele. Então, quando João vai dizer assim, olha, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, ele não está dizendo que Jesus habitou entre nós como Deus. Jesus habitou entre nós como carne. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Jesus habitou entre nós como carne. Então Jesus ele teve um relacionamento com os seus como carne. Jesus ele dava o mesmo problema, devia brigar com seus irmãos, matar passarinho, não sei, mas devia aprontar de vez em quando. E se tivesse que levar os tapinhas de Maria e de José, glória a Deus, ele estava debaixo sobre a autoridade. Amém? Ele corria o risco de todas as coisas, de todas as situações. Mas aí João vai dizer assim, olha, ele habitou entre nós. Aí diz assim, e nós vimos a sua glória. Ué, mas se Jesus abriu mão da sua glória, por que João está falando que eles viram a glória de Jesus? Se Jesus veio como humano, como é que ele perdeu a sua essência da sua glória? Se João está dizendo assim, nós vimos a sua glória. E você, pastor, está viajando na maionese dizendo que ele abriu mão de tudo. Que ele veio sem nada, ele veio despido. Isaías 53 vai dizer que ele não tinha parecer, não tinha formosura, ele não tinha nada, despido de tudo. Então João está ficando louco ou o senhor está ficando louco? Mas aí você vai no segundo versículo e João vai dizer assim, nós vimos a sua glória. Aí ele vai dizer, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Você está aqui, irmão? Você sabe o que Jesus veio fazer aqui, irmão? Nessa terra? Por que a palavra toda poderosa, a autoridade toda poderosa se tornou em carne e demonstrou a sua glória? É porque Jesus não refletia a sua própria glória. Jesus refletia a glória do unigênito do Pai. Você sabe o que Jesus fazia? Ele diz assim, eu vim aqui para glorificar e obedecer ao meu Pai. Jesus se colocou debaixo de uma obediência. E por ser obediente, ele se tornou dependente. Ou seja, toda a glória que foi vista durante os 3 anos de manifestação de Jesus, do primeiro versículo de João até o último versículo de João, de Mateus, de todas as coisas, se Jesus curou o cego, se Jesus viveu as suas experiências, se ele tinha autoridade na sua palavra, se Jesus curou os paralíticos, se Jesus libertou os endemoniados, e eu não vou falar por partes, mas veja o que Jesus fez, curando a mulher do fluxo de sangue, libertando o filho, ou trazendo à vida o filho da viúva de Naim, curando a filha do Jairo, ressuscitando Lázaro.
Você está aqui, irmão? Olhe para ver todas as coisas que Jesus fez, multiplicando pães, transformando a água em vinho, andando sobre o mar, encontrando eles no meio da tempestade, levantando sobre um barco em meio a um vento impetuoso e a um grande mar de vento e tempestade, dizendo: acalma-te, tempestade, vai lá ao mar. O mesmo Jesus, irmãos, que você está falando, que eu estou falando, todas essas manifestações a qual ele fez, ele não utilizou ali a sua condição simplesmente por ser a palavra, mas ele utilizou ali a sua condição de filho de Deus. Não só o unigênito, mas o primogênito. Ou seja, o que Jesus está dizendo, o que João está dizendo a respeito de Jesus, é que a glória que Jesus vai manifestar não é a autoridade dele mesmo, mas é a autoridade que ele recebe do Pai. Ele diz assim: o Pai me deu, o Pai me concedeu, o Pai me fez. E aí João vai colocar duas expressões. Escute, ele tem a glória do unigênito do Pai, porque ele era cheio de graça e de verdade. Sabe o que quer dizer cheio de graça? A graça que Jesus emitia, ele recebia do próprio Pai. Jesus, nos 3 anos que ele se relacionou com o homem na terra como carne, ele teve que estar cheio da graça do Pai, viver a verdade que ele entendeu do Pai. Toda a plenitude de Jesus na terra era a interdependência, ou a dependência que ele tinha do seu Pai. A Bíblia diz que o poder do seu Pai o ressuscitou. A Bíblia diz que ele entrega o seu espírito ao seu Pai. Ele vai dizer assim: olha, eu entrego o meu espírito. Ele diz: Pai, ele mesmo em si não vai perdoar, porque ele não poderia fazer isso, porque ele estava na cruz como maldito. Quando nós já ministramos uma vez aqui no domingo o que era a cruz, a morte de cruz, quando Jesus sobe na cruz como maldito, ele era maldito. Ele mesmo não vai dizer: eu vos perdoo. Ele vai dizer assim: os teus pecados estão perdoados, para algumas, mas era o Pai. E ele diz assim: Pai, perdoa-os, Pai. Porque quem tinha o poder e a autoridade sobre aquela condição era o Pai, era Jesus glorificando o Pai na terra. E quando Jesus vai fazer isso, ou quando Jesus vai estabelecer este relacionamento com o Pai na terra, ele está dizendo para você e para mim que ele era cheio de graça, porque ele espelhava a graça do próprio Pai sobre a vida dele. Todo o tempo, toda a autoridade, toda a revelação, tudo que ele recebeu, tudo que ele tinha, era dada pelo Espírito do Pai para o Espírito dele. Ele tinha um relacionamento com o Pai. Ele abriu mão de todas as potestades para viver uma dependência com o Pai. Jesus em si mesmo, nessa terra, ele não vai manifestar a sua própria glória, mas ele vai manifestar a glória do Filho do Pai. E é por isso que em São João 3:16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão de Jesus para se fazer carne, e ele veio para que nós crescêssemos nele, como Filho de Deus, com o propósito de ser entregue por amor. Esse nome Jesus foi deturpado durante muitos séculos depois que ele existiu na terra. Esse nome Jesus foi utilizado para matar em fogueiras cristãos fiéis. Esse nome Jesus foi servido para causar guerras. Esse nome Jesus, ou a profissão desta crença, Jesus ou cristão, serviu para superar povos na Europa medieval, para fazer escravos, como eu escutei ontem. Os cristãos fizeram muitos escravos. Muitos cristãos aqui no nosso Brasil, quando entenderam, o nome Jesus, o cristianismo, foi usado na fundação desse país para subjugar o povo nativo dessa terra e para roubar as suas terras que eram os índios. Mas esse Jesus que utilizaram para fazer guerras, para tirar vidas, para arrancar e para roubar e para usurpar, para tomar poder, não é esse Jesus aqui.
Nos nossos dias de hoje, meu amado, tem muita gente fazendo a mesma coisa, usando apenas o nome. Ei, nós muitas vezes estamos usando só o nome, mas o nome sem poder. O nome apenas pela palavra, apenas pela figura, apenas porque é o nome. Alguns de nós viemos aqui, usamos o nome de Jesus porque queremos nos apresentar como se fosse um espetáculo dentro de um templo de igreja. Muitos utilizam o nome de Jesus para fazer permuta. Se eu fazer isso, 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 eu vou ser um homem abençoado e rico. Alguns utilizam o nome de Jesus apenas para receber os seus próprios bens. Outros utilizam o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Mas o que João está dizendo é: eu, João, conheci Jesus. E eu entendi que Jesus era o princípio de todas as coisas. Ele era a palavra, ele era a autoridade, ele era a grandeza. Ele era exatamente tudo o que eu esperava do Messias. E ele era exatamente o que eu esperava. Ele era a grandeza de Deus. Mas sabe por que eu conheci Jesus? João vai dizer assim: porque eu vi a sua glória quando ele se fez carne. Eu pude tocar nele. Eu pude colocar a minha cabeça no seu peito. Eu vi Jesus resmungar. Se você pudesse, me perdoa a minha sinceridade, irmão. Não é viagem na maionese. Ele andava com seus discípulos para todos os lugares. Ele vai dizer assim: eu vi Jesus indo para trás de moita fazer suas necessidades. Eu vi Jesus comer pra caramba. Eu vi um pedacinho, às vezes, de sujeira no dente de Jesus. Eu vi Jesus em meio às mesas se divertindo e sorrindo. Eu vi Jesus com seus pés todos cheios de barro de tanto andar. Eu vi Jesus de vez em quando dizer assim: ai, dor nas costas. João estava dizendo isso. Eu vi Jesus, eu não sei, estou viajando aqui. Eu vi Jesus roncar, dormir, dar uma cochilada. Eu vi Jesus assim. Eu vi Jesus se irar, pegar um chicote, descer além em todo mundo. Eu vi Jesus falando. Eu vi Jesus tropeçar numa pedra e quase cair. Eu vi as mãos de Jesus e as mãos de Jesus tinham calo. Eu vi Jesus muitas vezes pegar um martelo e fazer trabalhos manuais. Eu vi Jesus como carne. Eu vi Jesus como ser humano. Mas ao mesmo tempo também eu vi a glória de um Jesus, Filho de Deus. Um Jesus que em todo tempo dependia do Pai. Eu vi um Jesus que tinha prazer em falar com o Pai. Eu vi um Jesus que tinha prazer em não ser Ele mesmo, em ser apenas o que o Pai dizia. Eu vi um Jesus dizer que Ele era o princípio da vontade do Pai e que através dele seria salvo. Eu vi Jesus manifestar a sua glória. Mas os melhores momentos que eu tive com Jesus foi quando eu via Jesus fazendo as coisas. Eu estou pensando aqui como João, tá bom? Deixa eu viajar na maionese, tá? É o meu jeito. Se eu fosse João, eu estaria falando isso. Eu entendo João dizendo isso. Eu vi Jesus transformando a água em vinho, não porque ele queria mostrar que ele tinha poder de transformar a água em vinho. Você está aqui. Eu vi Jesus transformar a água em vinho porque ele não queria que as pessoas fossem humilhadas, os donos da festa fossem humilhados pela falta do vinho antes de terminar a festa. Eu vi Jesus multiplicar os peixes, não porque ele gostaria de mostrar que ele tinha capacidade de alimentar 5.000 pessoas. Eu vi Jesus multiplicar peixes e pães. João estaria dizendo isso daí. Porque Jesus teve compaixão para que eles não fossem embora famintos e com fome. Eu vi Jesus libertar um jovem chamado
um jovem da cidade de Gadara, um jovem gadareno, de demônios, não porque Jesus queria mostrar que ele tinha autoridade sobre os demônios, mas porque Jesus olhou pelo sofrimento daquele moço de Gadara e já não pôde suportar o sofrimento daquele moço. Eu vi Jesus libertar Lázaro, não porque ele queria provar que ele era mais do que qualquer coisa e que ele era o rei dos reis. Eu vi Jesus libertar Lázaro depois de 4 dias de morto, porque Jesus não suportou a perda do seu grande amigo. E ele não pôde se conter com as lágrimas de Marta e Maria, e ele chorou junto por causa da dor dos seus amigos. Eu vi Jesus olhar e libertar e ressuscitar a filha de Naim, não porque ele queria provar que ele tinha poder de ressuscitar, mas é porque ele foi movido pelo sofrimento e pelas dores da filha, da viúva de Naim. Eu vi Jesus curar uma mulher do fluxo de sangue, não para provar que a orla dos vestidos dele tinha poder, mas porque a virtude dele entendeu o sofrimento daquela mulher. A glória que eu vi de Jesus não foi através dos milagres, mas a glória que eu vi de Jesus foi o amor que ele despejou de si mesmo em cada milagre que ele realizou. Você está aqui, irmão. A glória de Jesus não pode estar em milagres. A glória de Jesus não está naquilo que você vê. A glória de Jesus não está na sabedoria que você apalpa, na inteligência que você pode ter, na beleza da tua voz. Se você curar, se você tiver fé para mover as montanhas de lugar, se você tiver condição de falar línguas estranhas, mais do que todos os anjos e do que de todos os homens, se você tiver, meu querido irmão, capacidade de curar, se você tiver capacidade da ciência, de entender todas as letras e todas as sabedorias dos homens, mas se você não tiver em você a função verdadeira da glória do unigênito do Pai, porque esta é a glória. Ei, o verbo se fez carne, a glória de Deus se fez carne, a autoridade, a palavra, a vida, a luz dos homens só veio à terra por causa de uma essência: o amor de Deus em Jesus. A glória de Deus em Jesus ainda era e será sempre a única expressão de conhecimento verdadeiro de Jesus, uma palavra chamada amor. Não teremos a glória do poder, da autoridade, da palavra, da grandeza, da plenitude de Deus se amarmos a nós mesmos, se olharmos apenas para o nosso umbigo, se preocuparmos apenas com as nossas coisas. A glória de Deus ainda é o amor irrestrito, incondicional, inviolável, incomparável, inigualável, o maior amor de todas as coisas, que está sobre todos os reinos, sobre todas as potestades, sobre todos os principados, sobre todas as coisas que existem. É o verdadeiro, único, pleno e grande amor de Deus expressado na pessoa glorificada de Jesus Cristo. É a única coisa que tem para mim e para você. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Ame-o. Deixe Ele te amar. Eu quero conhecer Jesus. Deixe Ele te amar. Um homem aos 70 anos de idade, vai falar sobre Jesus. Um homem aos 70 anos de idade vai escrever sobre o Jesus que ele conviveu. E ele vai expressar sobre a essência de Jesus como Deus, mas vai mostrar que a glória de Jesus só existiu e ele só pôde ver quando ele... Você está aqui. Jesus mandou o Espírito Santo dele para a minha vida e para a sua vida, para colocar em mim e para colocar em você. A única coisa que nós poderemos apresentar diante de Deus: o amor. Sabe por que tem tanta religião na face da terra? Por causa da falta de amor. Sabe por que muitos homens dizem assim? Deus abençoe a América, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estou falando por causa de presidentes. Para com isso. Eu não tenho nada a ver com política. Só estou dizendo o seguinte. Sabe por que tem muita gente que toma o nome de Jesus para sua pátria? Estou dizendo que Jesus tem que ser o Senhor dessa nação. Mas é Jesus, não é o homem. Sabe por que tem muita gente
nas cruzadas que entravam em lugares e matavam pessoas por nome de Jesus, porque tinham Jesus, somente entendiam em Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Jesus é o amor. Se Deus é o amor, a Bíblia diz assim, ó, Deus é amor. Você está aqui, irmão? Deus é amor. Não é Deus faz o amor. Deus não criou o amor. Deus não gerou amor. Deus é amor. Quem é o amor? Deus. Quem é Deus? O amor. Quem é Jesus? É a expressão máxima do amor. Ele também é o próprio amor, porque ele é Deus. Então como é que eu consigo me relacionar com Deus? Através do amor. O amor a quem? O amor a Jesus. Amar menos a mim. Ei, ter os pecados perdoados não é simplesmente chorar pelos nossos erros. É deixar de nos amar para amar alguém que é o amor. É permitir que o verdadeiro amor habite em nós. Quer ter um relacionamento espiritual com Deus? Não é orar demais. Não é se tornar um professor de teologia. Não é ser um homem que fala em 10 línguas. Não é ser alguém que tem a capacidade de curar enfermos. Não é isso. O que Jesus quer saber de mim e de você é o amor. Porque todas essas coisas vão passar. Todas essas coisas vão passar. E Jesus não vai procurar, escute, Jesus não vai procurar os crentes desta igreja quando ele vier buscar a sua igreja. Ele não vai querer buscar as pessoas da igreja fulana de tal, fulano de cá, fulano de lá. A única coisa que Jesus vai buscar na terra é quem tem amor. Porque lá na glória, só vai estar morando quem tem esse amor de Deus. Porque existem tantas religiões? Porque é mais fácil criar regras, sistemas e métodos do que olhar no espelho e ver a falência de nós como humanos sem o amor de Deus. Como eu não consigo amar do jeito que Deus ama, é mais fácil criar regras para ir para o céu. Como eu não consigo amar do jeito que Deus me ama, e o amor de Deus é constrangedor, porque ele me coloca, ele é um tapa na minha cara hipócrita, ele é um cara na minha tapa egoísta, ele é um tapa na minha cara egoísta, ele é um tapa todos os dias na minha cara gananciosa, exibicionista, materialista. Ele todo dia me dá um tapa na cara de luva de pelica com o seu amor, dizendo assim, olha para você. E você tem que olhar para você e dizer assim, aonde está o verdadeiro amor? Porque quando nós acordamos o dia, nós precisamos entender. Esse é o nosso grande problema, amados. Não é entender simplesmente, mas é viver o amor de Jesus. O dia que eu entender isso, eu vou entender que a glória daquele que abriu mão de todas as coisas está inserida no fato dele me amar, dele te amar, dele amar as nossas vidas acima de todas as coisas. Ele abriu mão de toda a sua glória. Nós levamos a semana inteira para você tentar entender isso. De quem é Jesus como um todo, para você entender que quando para você entender o que ele abriu mão para ser o seu amigo, para estar perto de você, para salvar a sua vida e salvar a sua alma. E eu e você estamos fazendo o quê? Para provar que amamos. Só dizemos que somos cristãos. Que esse tempo possa trazer a você e a mim uma reflexão mais profunda do que Jesus é nas nossas vidas. Que não possamos mais absorver Jesus pelo que os outros dizem, mas que possamos absorver Jesus pelo que ele se revela para as nossas vidas. Oh, aleluia! Jesus quer se revelar a você neste dia. Eu não sei quantas pessoas estão exatamente neste momento ouvindo esta palavra. Ou se você que está ouvindo esta palavra, tem pessoas passando, eu vejo um número bem pequeno ali, vejo um monte de pessoas passando, não me importo com isso, mas eu não sei se você tem hoje uma angústia dentro do teu coração, ou se você precisa
se reconciliar com Jesus, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Eu queria orar por você neste momento, pedindo ao Senhor que Ele faça uma aliança com você. Eu queria te dizer que a expressão maior da glória de Deus quando nós dizemos que Ele é amor, é que Ele não me amou perfeito para me amar. Ele me amou sendo o que eu era, imperfeito. Jesus não precisa de você como homem perfeito. Quando nós somos perfeitos é porque o amor já foi embora. Quando nós nos achamos perfeitos, é porque a única coisa que nós não precisamos é ser amados. Ei, a dádiva de Jesus sobre a tua vida é porque Ele te ama do jeito que você é. O amor dele é imutável. A única coisa que Ele quer gerar com você, meu amado irmão, é um relacionamento de afetividade, de amor, como Ele fez com João. É o que Jesus quer fazer. Eu quero orar por você. Se você quiser fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça, eu quero orar com você esta manhã. Deus, aleluia. Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, estão os teus filhos, Senhor, meu Deus maravilhoso, juntamente conosco aqui, ó Pai. E nesta comunhão, Senhor, em que nós estivemos durante estes dias, ouvindo e falando da Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito possa, Senhor, visitar cada coração neste dia de hoje. Que o Teu Espírito possa estar visitando, Senhor, este meu irmão, ó Pai querido, que está agora, Senhor, também orando, Pai, juntamente comigo. Que o Senhor possa renovar as alianças, ó Pai, perdoar pecados, trazer a sua vida, Senhor, e trazer a existência da sua glória, que é o verdadeiro amor. Que o seu amor seja manifesto, Senhor, nos nossos corações. Que nós possamos entender, Senhor, meu Deus maravilhoso, o quanto nós precisamos mudar para vivermos um verdadeiro relacionamento com Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor, nós entendemos que este tempo em qual nós estamos vivendo aqui nesta terra, Senhor, nesta forma difícil de estarmos confinados, é uma oportunidade, Senhor, para estarmos vivenciando e vivendo um novo relacionamento contigo. Oh, Jesus, que o Senhor possa manifestar o Teu verdadeiro amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a Tua glória, a unção do Teu Espírito esteja manifestando em nós, Senhor, o Seu verdadeiro amor. Entra neste coração angustiado e traz libertação pelo poder do Teu Espírito Santo. Entra neste coração angustiado e traz vida, Senhor, aonde há morte. Traz luz aonde há trevas, através da plenitude do Teu amor e da Tua grandeza, em nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Depois de Jesus morto, ao terceiro dia, Ele ressuscita e Ele passa por alguns dias com os seus discípulos. Mas quando Ele é assunto aos céus, Ele envia um Consolador, amém? Para trabalhar por nós. Mas quando Jesus está sendo assunto aos céus, eu disse a você que Ele foi ao subsolo, abrindo mão de todas as potestades, amém? Mas através do amor de Deus e através da sua dependência, quando é feita a obra e Jesus é ressuscitado, porque Deus o ressuscita dos mortos, a Bíblia diz que ele abriu mão de todas as coisas por amor. Mas a Bíblia diz que Ele vai descer até as profundidades e vai tomar a chave do inferno e a autoridade da morte.
E a Bíblia diz que ele vai subindo. Aleluia. E aí depois desses 40 dias ele vai para o céu. Não vou falar isso agora porque é outra coisa. Só que ele vai subindo, subindo. Aleluia. Assim como ele desceu, se subjugando sobre todas as autoridades, quando ele vai subindo aos céus, ele vai tomando toda a sua autoridade da qual ele abriu mão. Então quando ele passa pelas potestades, ele vai dizer assim, agora a minha autoridade está sobre isso. Quando ele passa para os céus, ele passa pela terra, eu tenho os ares celestiais, diz para as potestades, eu sou Jesus, eu tenho toda a autoridade. Ele vai subindo, recebendo autoridade sobre o universo, ele vai se transformando de novo na luz, na vida, no poder, na autoridade e na palavra. Ele vai recebendo tudo, e quando ele entra nos céus, o Pai o recebe e diz assim para ele, assim, eu estou te dando de novo um nome que é sobre todo nome, mas tu foste, compraste remidos para mim, e tu trouxeste para mim uma colheita maravilhosa. E a Bíblia diz lá, tem um salmo que vai dizer assim, quem é este? Os céus estão dizendo assim, levantai, ó portas eternas, levantai, ó umbrais, porque está vindo o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E alguém vai dizer assim, o Senhor dos exércitos, poderoso na glória. Sabe o que ele está dizendo? Que quando as portas se levantaram e os umbrais se levantaram e os céus gritaram, é porque eles estavam vendo Jesus, aquele que abriu mão de todas as coisas e fez carne, voltando de novo para a glória, e eles estão em festa naquele dia, dizendo assim, levantai, ó portas eternas, ó umbrais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Jesus é o Rei da Glória. Este Jesus quer manifestar em você a mesma autoridade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê a paz. E que a autoridade do Rei da vida, o Deus do amor, a autoridade plena, máxima na terra, o nome sobre todos os nomes, manifeste em você a vida e a graça espiritual. Eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira vamos estar aqui de volta com outro tema, com outra palavra. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê condição. Eu te amo. Um beijo no seu coração. Obrigado por ter estado conosco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.